Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Meus queridos companheiros de viagem, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? A nossa viagem segue pelas páginas do livro de Atos dos Apóstolos, hoje capítulo 9, parte 2, episódio de número 813, 10ª temporada. Joia demais, Deus é bom, Ele continua sendo bom. Apesar das adversidades, das dificuldades, nada muda. Seus atributos, suas características inerentes somente a Ele, de bondade, de graça, de misericórdia. A sua mão continua estendida, os seus ouvidos estão atentos ao clamor, ao nosso clamor. A gente vai continuar meditando sobre a vida do apóstolo Paulo, antes chamado Saulo. Esse capítulo 9 é focado bastante na vida dele. Você encontra os outros episódios aí desse capítulo 9 de Atos, também do Pentateuco, dos Evangelhos. E é isso, nós estamos aqui há mais de 4 anos, meditando na palavra de Deus, fazendo aquilo que amamos, que gostamos, que é se debruçar sobre o texto bíblico, se aprofundar no texto, buscar em outros eruditos e conhecedores, comentaristas da palavra de Deus, para a gente poder entender melhor tudo aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. A gente, no capítulo 5 do capítulo 9, antes o meu bem-vindo a você que está chegando aí pela primeira vez, a você que já nos acompanha do Brasil e do mundo, de vários lugares, que Deus abençoe sua vida, através da palavra dele, que você seja edificado, renovado, transformado pelo poder da palavra de Deus, tá bom? O versículo 5 do capítulo 9 diz assim: "Quem és tu, Senhor?", perguntou Saulo. E a voz respondeu: "Eu sou Jesus, a quem você persegue." Meus queridos, há uma ampla evidência de que o próprio Paulo narra esses detalhes de sua conversão. Atos 26:14. E que seu devido lugar não é aqui. Eles serão, no entanto, considerados aqui, será feita referência a esse lugar, em Atos 22:10, em Atos 26:14. Saulo, quando agora era chamado de Paulo, e depois de ter estado algum tempo a serviço de Cristo, ele mesmo nos conta o que aconteceu naqueles momentos maravilhosos em que Cristo e o Espírito Santo vieram a ele, lançando ele prostrado à terra. Eles nunca são esquecidos por ele, nem por um momento ele tentará esconder aqueles detalhes que descrevem as advertências do céu contra ele. Onde mais poderiam inferir humilhação a si mesmo? A humilhação de Saulo nesse momento tem sua contrapartida de alguma forma na condescendência de Cristo. O Senhor ressuscitado ainda usará linguagem, figura humana, até mesmo empregando um provérbio. O provérbio dispensa explicação e sua interpretação requer apenas ilustração e reforço. E pode ser proveitosamente conduzido por aplicações inferiores, que ninguém contestará. Como então poderão contestar aquela ilustração e aquela explicação que o próprio Jesus considera valiosa, proferidas de uma janela aberta do céu? Nós temos muitas lições nesse texto que é difícil lutar contra a vida terrena que nos foi atribulada. Leia lá o capítulo 9 de Atos e depois vem para cá meditar com a gente. É difícil lutar contra a vida terrena que nos foi atribuída. É algo muito complexo, mas é composto de alguns elementos muito manifestos. É uma combinação da data no longo calendário em que nossa vida está situada,
nos dotes físicos e mentais que possuímos, das circunstâncias e ambientes que herdamos e das próprias disposições que pertenceram àqueles que nos precederam, os de nossos pais e os deles. Ninguém pode dar conta desses elementos, mas cada homem tem que usá-los e procurar usá-los da melhor forma possível. Em alguns deles, ninguém jamais encontra falhas ou reclama por causa deles, ou muito raramente. Pouquíssimos se queixam de que vivem agora, por exemplo, e não viveram há muito tempo, de que vivem agora e não daqui a 1 ou 2 séculos. Eles percebem, sentem, que fazer isso seria a própria insanidade e não recuam contra a sua sorte nesse aspecto. No entanto, frequentemente o fazem em outros aspectos. Bem, isso é difícil. Difícil como para um pássaro dar plumagem, bater contra os arames de sua gaiola, e não muito mais difícil do que isso. Veja, é difícil pela perda de tempo, pela perda de paciência, pela perda de força, pela perda de obediência confiante e amorosa. E porque nada de bom pode advir disso. Nenhum sucesso pode ser alcançado na luta vã, utópica e pior que tola. Que cada homem lute para se aperfeiçoar e não deixará de melhorá-la também, mas que nunca recue contra ela, pois assim, se for ferido, ele se machuca ainda mais. Ele recua contra os espinhos. Entenda, é difícil também rejeitar o dever. A disciplina do dever pode ser muitas vezes penosa no presente. Não há, contudo, mais fortalecedora e salutar. Muitos fardos pesados tornam-se mais leves se suportamos com bravura. Tornam-se sempre mais irritantes na medida em que não são assumidos e suportados de boa vontade. E o dever sabe como se vingar com veemência. Quando suas obrigações são cumpridas apenas parcial e a contragosto, a pena que impõe a miséria da insatisfação total. E quando são totalmente negligenciadas, a pena é uma perda de valor e tipo desconhecidos. É difícil lutar contra a consciência. Se a consciência está viva e em plena vida, pecar contra ela, tanto desobedecendo-a, quando tornando-a ofensiva, torna sua reprovação 10 vezes maior. Se já estiver meio morta, apresse sua destruição para a vida presente. Se estiver à beira da morte, o golpe mortal já atinge. É difícil lutar contra qualquer força que seja claramente maior em grau ou que seja superior em espécie. Se for apenas maior em grau, o perigo reside na inevitável impiedade do oponente. Ele segura o lutador vaidoso em suas garras. E se for uma força maior por ser superior em espécie, então aquele que luta contra a sua própria alma e impulsiona a doença mortal para dentro de si. Mas tudo isso são leves avisos do que a dureza pode significar quando a alma e a vida eterna de um homem, Cristo e o Espírito, estão de um lado, e o próprio homem levado para a escuridão, erro e imprudência está do outro. É difícil, extremamente difícil. Difícil em todos os aspectos e ir contra o interesse da própria alma. A alma é tão inestimável em valor. A injúria é tão inestimável em crueldade. A vida eterna é tão ilimitadamente desejada. Sua perda tão ilimitadamente temida e lamentada. Saulo estava fazendo exatamente isso sob todos os outros disfarces, quando sua carreira foi interrompida. Se ele pudesse ter feito o que queria, seu caminho o excluiria completamente da vida eterna e a conduziria diretamente à morte.
E durante todo o tempo em que resistir à luz e às evidências, aos milagres, sinais e prodígios dos apóstolos e de Estevão, que haviam sido úteis a outros, ele estava se rebelando contra o bem-estar e os interesses mais elevados de si mesmo. As convicções são algumas de nossas amigas mais fortes. E rebelar-se contra elas é infligir a si mesmo uma das mais agudas dores e a mais cruel injúria. É difícil. Essencialmente resistir à mão bondosa quanto forte, tão forte quanto gentil de Jesus, forte para salvar. É de fato seu nome mais verdadeiro e seu nome mais amado. Mas se ele for recusado até o fim, nessa força deve ser, infelizmente, ele é rápido para destruir. É especialmente difícil resistir a Jesus, porque ele não quer dizer nada além de gentileza, porque seu significado não comete erros, não incorre em deslizes, nem é acusado de boa intenção, e ele não faz nada além de gentileza. Porque ele primeiro fez tanto e sofreu tanto por um único propósito, que ele pode ser qualificado para mostrar essa bondade ao máximo. Porque é sempre dele a iniciativa a oferecer essa gentileza, aqueles cuja iniciativa é sempre a fachada da hostilidade para com ele. Porque toda a sua bondade, todas as suas ações estão na esteira do conhecimento perfeito. Ele sabe tudo o que precisamos para nos sustentar e nos elevar ao alto, tudo o que precisamos para nos salvar de cair e cair no inferno mais profundo. Que loucura! Frequentemente observamos se opor-se ou negligenciar um conhecimento superior ao nosso. Mas mais que extensão, e que tipo de conhecimento superior é esse? Nenhum olho além dele poderia suportar olhar para todo aquele abismo sombrio, porque ninguém jamais viu tão claramente a costa além da felicidade sem fim, as ondas vertiginosas lançadas tão inquietas, o pulso agitado deste mundo febril. Ele observa e conta com uma visão constante, usado para contemplar o fim infinito. Porque ele foi rejeitado, ele foi perdido. Não há outro que possa pleitear nossa causa em nossa última extremidade, não há outro Salvador. Quando tal pessoa fala, toca, incita, então o pecado que lhe resiste é alguém que não tem misericórdia, nenhuma misericórdia de si mesmo, corpo ou alma. É difícil e desastroso ressentir-se da persuasão do Espírito. Por mais difícil que seja negligenciar as lições da razão, as persuasões da afeição alheia, o chamado do dever, os ditames da consciência, a palavra, a obra e o convite apaixonado de Jesus, o pior de tudo é resistir e rejeitar o Espírito Santo, pois ele é a própria vida. Luz e vida são o seu duplo nome em toda a criação. A luz será logo acompanhada de sintomas de vida, e em nenhum lugar e em toda a extensão da criação consente em habitar com a escuridão. Parecem quase sinônimos, talvez, mas como não são a mesma natureza, também não podem ser considerados iguais em graça. E ainda assim, portanto, esse duplo nome fala algo da qualidade e prerrogativa do Espírito. Ele traz o próprio Cristo, sua verdade e sua cruz ao coração do pecador. E se ele for recusado, então, finalmente, tudo será recusado. Daí a terrível e trêmula ênfase que a Escritura coloca na exortação suplicante de que não menosprezemos, não entristeçamos e não apaguemos o Espírito Santo. E de fato, deve ser considerado duro recuar contra ele. Ele é um amigo tão silencioso, ele é um amigo tão gentil, ele é um amigo tão próximo, ele é um amigo tão sensível,
Ele é um amigo tão condescendente, é nele que Deus habita, no coração do pecador humilde e contrito. Ele é um amigo tão alegre, tão santificador. Ele reduz nossas tristezas a mais da metade, ele as seca. Ele mais que dobra a nossa alegria, ele a multiplica 1.000.000 de vezes até que ela já esteja cheia de glória. Sua compaixão é perfeita. Ele é nosso amigo indispensável se quisermos ser libertos do pecado, sermos criados de novo, mas nos apeguemos a Jesus e então encontraremos a salvação. Contra a força unida, amorosa, determinada e pré-determinada de Jesus e do Espírito, foi realmente difícil para Saulo lutar. Amor e poder, graça maravilhosa. Não se apegam a ele nem pretendem afrouxar seu gracioso aperto. Se ele luta, apenas prolonga seu próprio e feroz conflito interior, multiplica suas próprias dores subsequentes de memória e consciência. E assim Saulo e todo homem convertido estão em uma mão da qual nenhum poder jamais os arrancará. Que esperança, meus queridos, pode ter o homem que insiste em lutar contra o próprio Cristo, se não aumentar as feridas da sua própria alma? Se até Saulo, com toda a sua força e zelo, foi lançado por terra, quem poderá permanecer de pé contra o amor invencível de Jesus? Vamos orar? E a gente volta no próximo episódio, ainda tenho 3, 4, 5, 6 do capítulo 9, para a gente mergulhar mais um pouquinho nesse personagem fantástico que é o apóstolo Paulo. Oh, Senhor Jesus, a gente não pode, não deve, nem tentar resistir à tua voz. Não somos capazes, mesmo que tentemos, de endurecer o nosso coração contra o teu Espírito Santo. Tua mão forte e bondosa, ela vence. Todos os dias, as nossas vontades, quebrantando o orgulho, vencendo a rebeldia, conduzindo nossa alma à vida eterna pelo teu amor gracioso e tua graça irresistível. Que possamos experimentar aquela conversão completa, inteira, plena que o apóstolo Paulo conseguiu. A gente não pode ser meros religiosos, meros frequentadores de igrejas que não têm as vidas transformadas, pois o teu Espírito é poderoso e a tua palavra é poderosa. Por isso estamos aqui, porque acreditamos que a tua palavra nos transforma e ela é a espada do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.